Tem um carro de som passando na rua fazendo propaganda de uma sorveteria. E eles tocam uma musiquinha. E aí eu tô esperando o carro de som passar pra começar a gravar. Oi, gente, eu tô aqui de novo. Dessa vez pra trazer alguns comentários sobre mais alguns livros lidos. Isolamento social tá servindo pra aumentar a quantidade de livros lidos nesse ano. Já tô quase completando o desafio do Goodreads. Então, sem mais delongas, vamos aos livros. O primeiro livro que eu tenho pra falar com vocês é O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. É considerado um clássico. E é um livro que conta a história de um capitão britânico que aceita um posto de trabalho no Congo. E quando ele chega lá, recebe a tarefa de procurar um cara chamado Kurtz, que é considerado meio que um grande pensador, filósofo da região, que desapareceu faz algum tempo que ele não dá notícia. E nosso personagem principal meio que ingressa no coração das trevas, no mais denso da floresta do Congo, para tentar encontrar esse cara. Num primeiro momento, eu entendi que o livro era uma sátira, e que, como sátira, ele funcionava muito bem. O personagem principal analisa tudo através de um ponto de vista europeu, hegemônico, com um ar de superioridade, acreditando realmente que o seu país está trazendo o desenvolvimento e a civilização para a África. E é através do mesmo olhar, é através do ponto de vista dele, que a gente vê vários atos, tanto do personagem principal quanto de outras pessoas ao redor dele, pessoas europeias, que mostram a contradição, que mostram que o coração das trevas, que as trevas no coração, residem, na verdade, na corrupção daquela cultura e numa série de práticas que, no final das contas, geram o efeito oposto àquele que se alega que se geraria na região. Eu entendi como sátira enquanto eu lia, mas quando eu terminei, que eu fui procurar mais sobre o livro, eu vi que vários estudiosos entendem que o racismo seria não só o ponto de vista do personagem principal, mas também do próprio Joseph Conrad, e que por isso o livro seria racista. Esse não é o meu local de fala, eu também não tenho conhecimento suficiente para falar sobre o tema, mas eu deixo essa observação. Se você ler e entender como sátira, ótimo. É realmente uma experiência interessante, o livro é super bem escrito, é muito descritivo. Eu vi pessoas, inclusive, reclamando em inglês, dizendo que odiaram quando leram no colégio e tudo mais, porque era muito descritivo. E, assim, brasileiros leram Iracema e estamos preparados para o pior. E esse nem é tão ruim. E, sinceramente, eu acho que tem coisa melhor que pode ser lida sobre o tema. Eu tenho certeza que, na época, o livro teve um impacto muito grande e foi muito chocante como crítica. Mas nos dias de hoje eu acho que é um pouco complicado você olhar para esse livro sem tentar separar o que é o autor e o que é o personagem principal, sem se perguntar se os problemas do personagem principal são os problemas do autor. O próximo livro que eu tenho para falar com vocês é Tunnel of Bones. Ele é o segundo livro da série City of Ghosts. Esse é o primeiro. E nessa série, a gente acompanha uma adolescente americana chamada Cassidy Blake. Cassidy pode ver fantasmas. E ela pode ver fantasmas desde o dia em que ela quase morreu afogada e foi salva por um deles, que se tornou seu melhor amigo. Cassidy vive uma vida muito sem grandes problemas, sem muitos acontecimentos, até o dia em que os pais dela são contratados por uma emissora de TV para gravar uma série de vídeos nas cidades mais assombradas, mais fantasmagóricas do mundo. E assim, acompanhar os seus pais gravando uma série de TV pode ser muito legal se você for um adolescente normal. Mas, para Cassidy Blake, que vê fantasmas em todos os lugares, ir para os lugares mais cheios de fantasmas do mundo não é uma ideia tão boa assim. Cada livro acontece na gravação do vídeo dos pais dela em um país diferente. O primeiro livro se passa em Edimburgo e o segundo se passa em Paris. O primeiro livro é um livro ok, é um livro legal. Eu particularmente dei 4 estrelas no Goodreads, mas a maioria das pessoas que eu conheço deu 3 estrelas na época. E aí eu lembro que muita gente ficou, eu gosto tanto de Victoria Schwab, mas eu esperava amar mais esse livro e acabei não amando tanto assim. E quando saiu o segundo livro, parece que foi um consenso que todo mundo que tinha achado o primeiro livro só ok disse que o segundo livro era incrível e que mal podia esperar pelo próximo livro. E eu fiz, ok, é hora de começar a ler essa série. E na verdade eu acabei gostando do primeiro livro mais do que a maioria, mas o segundo livro é incrível. Eu não sei como esses livros não foram traduzidos para português ainda, porque
Eles lembram A Mediadora, de Meg Cabot, que é uma série que eu lia muito quando tava no ensino fundamental, eu acho ainda. Não sei se já tava no ensino médio. Mas... revelando minha idade. Mas é bem a vibe mediadora no fato de que, tipo, é jovem e divertido e tem fantasmas. Mas, ao mesmo tempo, a mediadora é mais focada no romance. E em Tunnel of Bones, o foco é muito no mistério que tá acontecendo. É super divertido. Esse segundo é super creepy, é super, tipo, você fica agoniado, querendo que ela saia dos lugares e tal. Muito divertido. Indicadíssimo. Se você tem uma criança pré-adolescente super esperta que gosta de ler, eu indico demais. Quando sair em português, eu provavelmente vou fazer um vídeo sobre a série, mas sério, incrível. Na sequência, eu li Minha Adorável Esposa, de Samantha Downing, que foi um livro que veio na tag, que é uma caixinha de assinatura. Minha Adorável Esposa conta a história de um casal que, para manter a relação apimentada, comete homicídios. Escolhas de vida, né? Escolhas de vida que as pessoas tomam. Enfim, essa é a premissa do livro, mas a gente cai como se fosse de paraquedas no meio do relacionamento dos dois. Eles já mataram algumas pessoas, mas ainda planejam matar mais. E aí coisas acontecem e você descobre o que acontece após essas coisas. Não dá pra contar muito do livro sem estragar o que acontece. Mas a premissa eu acho que já é o suficiente pra vender o livro. Ele é super... Se você gosta de suspense, obviamente, ele é super divertido. Você fica tentando descobrir o que vai acontecer. As pessoas são muito loucas. Divertidíssimo. É tipo entretenimento barato, sabe? Não pense que vai ser Stephen King com mega análises do comportamento humano e tudo mais. Não. É tipo... São duas pessoas bizarras que gostam de matar. E aí elas estão juntas. Ou será que estão? Tadã! É basicamente isso. Eu sei que eu não deveria estar dizendo que um livro sobre pessoas que matam outras pessoas é divertido. Mas assim, a gente sabe que tem suspense pesado, né? Suspense sofrido, suspense que faz você não dormir à noite. E tem suspense que simplesmente faz você virar as páginas e é como se fosse, tipo... Sabe quando você tá numa loja de perfume e aí entre os perfumes tem aquele potinho de café pra você cheirar, que é pra limpar o seu olfato? É esse o papel que esse tipo de livro tem pra mim. Se eu acabei de sair de um livro que tem uma temática muito marcante, que eu gostei demais, ou odiei demais, eu quero uma coisa pra meio que limpar o palato entre esse livro e o próximo. E esse tipo de suspense, que é rápido, faz você virar as páginas querendo saber o que vai acontecer, é o tipo de livro perfeito para esses momentos. Ao contrário do próximo livro que eu tenho para descrever. E o próximo livro que eu tenho para descrever é O Bom Filho, de... Eu nunca sei a ordem do nome, porque a ordem do nome tá errada em coreano. Yoo Jong-jong. Na verdade é Jong Yoo-jong. Essa moça. Essa moça é considerada o Stephen King da Coreia. E O Bom Filho, ao contrário de Minha Adorável Esposa, que é tipo cheesy e você simplesmente se diverte vendo o que acontece, O Bom Filho é tipo um soco no estômago. É o tipo de thriller que vai fazer você passar a noite, claro. Não porque você quer saber o que vai acontecer, mas porque você está preocupado com a natureza humana. O Bom Filho conta a história de um personagem, de um rapaz, que acorda um belo dia, vê a casa manchada de sangue e encontra o corpo da mãe dele assassinado no meio da casa. E agora ele não tem nenhuma recordação do que aconteceu e ele vai tentar relembrar o que aconteceu a tempo de poder se defender. E é assim, você acha quando começa... quando eu comecei a ler, eu achei que ia ser tipo um anime Erased, que tá até no Netflix. Nesse anime, acontece mais ou menos a mesma coisa, só que esse personagem pode viajar no tempo. E aí ele viaja no tempo pra infância dele, pra encontrar nessa infância dicas, pistas do que aconteceu no futuro dele. Em Um Bom Filho, eu achei que ia ser mais ou menos isso, o personagem procurando pistas pra descobrir o que aconteceu. Mas, sem contar spoiler, o livro tem uma tirada bem mais psicológica, indo dentro da mente do personagem, da relação dele com a mãe, da relação dele com a família como um todo.
Sinceramente, é massa. É bem vibe Stephen King mesmo. Realmente tem razão em compará-la a Stephen King, porque a autora consegue trazer aquilo que existe de mais assustador e perverso dentro da alma humana. É excelente. Se você gosta de coisas psicológicas, mentes perturbadas, como diversão, como é o meu caso, O Bom Filho. Sério, não deixe de ler. E o último livro que eu tenho pra falar com vocês, eu sinto que eu falei muito e não disse absolutamente nada sobre nenhum livro. Eu espero que esse vídeo ainda assim sirva pra alguém. Eu espero que alguém veja esse vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo, parabéns, guerreiro, você chegou até aqui. Se você estiver vendo esse vídeo e esse vídeo tiver sido de alguma utilidade pra você, a minha missão neste mundo está cumprida. Enfim, Lincoln and the Bardo é o primeiro romance de George Saunders. Ele é conhecido por escrever contos. Ele tem várias coletâneas de contos. Inclusive, eu li uma da capa preta e branca. Eu acho que o nome é 10th of December. E era muito boa. Foi uma das melhores coletâneas de contos que eu já li. Eu não sou muito fã de contos. Tem literalmente na capa. Caramba, Mariana, estúpida. 10th of December. Ele é um autor muito incrível de contos. E aí esse é o primeiro romance dele. E no primeiro romance do cara, ele ganhou o Booker, que é o melhor livro, a premiação para o melhor livro de língua inglesa. Foi assim que eu descobri esse livro. Mas enfim, vamos lá. Lincoln and the Bardo conta a história do filho de Abraham Lincoln, que morreu quando era ainda criança, e no meio da Guerra Civil Americana. Lincoln estava como presidente e meio que lidando com guerra, com coisas do dia a dia do Estado e tudo mais. E no meio disso tudo, o filho dele adoece, uma doença muito grave, e morre. E aí, como explicar Lincoln and the Bardo? Lincoln and the Bardo segue as vozes de várias pessoas que morreram naquele cemitério. A gente segue principalmente a voz de 3 fantasmas que recebem o filho de Lincoln no cemitério. Um é como se fosse um artista, um bom vivant, que se matou. O outro é um cara que é mais velho, casou com uma menina nova e estava apaixonado e não sei o quê, e aconteceu um acidente bem bizarro, matou ele. E o terceiro é um pastor. E aí, esses 3 personagens vão interagindo não só com o filho de Lincoln, como também com todos os outros habitantes, digamos assim, do cemitério, os outros fantasmas que ocupam o cemitério. E você vai descobrindo como esse mundo funciona e a história de cada uma dessas pessoas. O que é interessante é que, através do retrato dessas pessoas, você tem um retrato do filho de Lincoln, por exclusão. Porque você vê nessas pessoas coisas e até a forma de falar, a forma de se expressar, a forma de lidar com as outras pessoas os outros fantasmas do cemitério. Você vê a pureza que existe no filho de Lincoln. Acho que é Billy. Eu sou incapaz de gravar qualquer informação, é sério. Willie. Você vê a pureza na alma de Willie e tal. E você vê como a falta dele deve impactar o pai dele. Ao mesmo tempo, você vai seguir descrições da vida de Lincoln. Isso é sério. Eu não sei como descrever esse livro. George Saunders pega livros de não ficção, livros de verdade, de história, escritos sobre Lincoln. Pega trechos desses livros. É tão bem feito que eu achava que era tudo ficção, até que eu descobri que George Saunders não estava inventando esses livros. Ele literalmente pegou tantos livros sobre Lincoln e tipo, encontrou os trechos perfeitos e incríveis. E simplesmente ele monta a narrativa com os trechos dos livros de não ficção sobre Lincoln. É tipo... Ok, eu reassumi o autocontrole depois desse breakdown ante a genialidade de George Saunders. Mas, é sério, deixa eu mostrar pra vocês como é o livro. O livro é todo assim. Certo? Todo em diálogo. E nos trechos que não são diálogo, é como se fosse um roteiro, na verdade. Nos trechos em que não é diálogo, você tem capítulos que são contados com trechos de livros de não ficção sobre Lincoln.
Eu possivelmente estou matando o áudio desse vídeo agora, mas como eu estou de microfone, eu espero que não. E aí, você tem vários trechos de livros de não ficção montados como se fossem prosa. É inacreditável. É sério, explode o meu cérebro quando eu paro pra pensar no nível de trabalho e de dificuldade e de genialidade de fazer um negócio desses. Enfim, se eu não te convenci a ler Lincoln in the Border até agora, eu vou te convencer. Porque em um certo momento do livro, chega Abraham Lincoln para visitar o fantasma do filho dele. O filho dele que acredita que o pai está vindo para salvá-lo e para trazê-lo de volta à Terra, porque ele só está doente, ele só precisa ser levado de volta à Terra. Abraham Lincoln chega para visitar o filho e a volta dele, como se fosse a dedicação dele, o amor dele, gera uma série de impactos nas vidas das outras pessoas que habitam o cemitério. E esses impactos contam tanto sobre a natureza humana. Você descobre vários sofrimentos diferentes e as formas com que essas pessoas lidaram com esses sofrimentos e as formas com que todas as angústias e os arrependimentos que elas levaram para o outro lado da vida, digamos assim, se você acreditar que existe esse outro lado. E, ao mesmo tempo, você vê Abraham Lincoln questionar o seu papel como presidente no meio de uma guerra civil, em que ele está literalmente causando esse nível de sentimento que ele sente com a perda do filho a famílias e famílias e famílias dos Estados Unidos ao mandar os seus filhos para a guerra, para morrerem na guerra. Ele para e pensa nos números da guerra e pensa, todas essas pessoas eram como o meu Willie, eram pessoas importantes e amadas por outras. Eu não sei o que dizer, apenas sentir. E, sério, Lincoln in the Bardo, em português, é Lincoln no Limbo. Eu sou incapaz de decorar os nomes das coisas, meu Deus! Enfim, leiam. É incrível. É pra isso que serve ficção. Ficção é não só entretenimento, mas é usar a criatividade, usar mentiras, usar invenções, usar histórias para se sentir menos só, para revelar alguma verdade sobre a existência humana. Esse vídeo foi de muito raso a muito profundo em pouquíssimo tempo. Então é isso, pessoal. Em breve voltarei com outro vídeo. Mentira! Eu provavelmente vou passar, 2 meses sem postar no canal. E aí, um belo dia, eu vou criar vergonha na cara e vou gravar um vídeo. Aí eu vou editar esse vídeo, postar esse vídeo e depois esquecer novamente que o canal existe. Até algum momento em que alguém vai me perguntar se eu abandonei o canal. E aí eu vou me lembrar de postar um vídeo. E aí eu vou postar um vídeo e aí ninguém vai ver o vídeo. E aí a gente continua nesse ciclo para toda a eternidade. Tchau, até a próxima!